A Páscoa tá chegando, coisa boa! Quer ganhar dinheiro de uma forma fácil e rápida? Essa aula é para você. Só que antes de uma baita de uma aula com Verônica Silva, muita atenção, se inscreva no canal, no nosso canal aqui, Vitrine do Artesanato, ative as notificações, curta, deixe seu comentário e compartilhe. E agora nós vamos ganhar dinheiro nessa Páscoa, porque o trabalho tá lindo. Explica tudo, Verônica Silva. Nós vamos trabalhar hoje com a Tech Label, né? Então nós vamos usar os termocolantes. Eu vou explicar um pouquinho porque é uma forma muito fácil mesmo da gente fazer essa aplicação no tecido. E como você disse, é uma forma ainda mais fácil da gente ganhar dinheiro. Porque a gente acaba misturando os tecidos com a pintura. Exato. Fica tão rico o trabalho. No meu caso que pinto, eu misturei a técnica da pintura com a aplicação de tecido com termocolante. Agora, por exemplo, eu não costuro nada. E o barrado todo a gente fez também com termocolante. O viés com termocolante. Então, assim, dá para usar em vários tipos de aplicações diferentes, em vários tipos de artesanato, né? Só aplicando junto à sua técnica. Então, eu quero ver na prática. Tá, vamos lá. Bom, a Tech Label tem tem 3 tipos diferentes de termocolante, né? Em formatos diferentes. Então, tem um assim que é no A4, que é fácil da gente transportar, ó. Até eu mesmo coloquei no meu saquinho. Tá vendo? Porque é super simples da gente transportar junto com os moldes. Também tem em fita assim, ó, que é o que eu usei, por exemplo, para fazer o viés. E tem também naquele de metragem do rolo maior, sabe? Que a gente encontra normalmente no mercado. Bom, o que a gente vai fazer quando vai usar o termocolante? A gente faz o seguinte teste, que a gente chama de teste da caneta. Vou fazer um risco. Riscou, significa que esse lado aqui é o lado que vai ficar em contato com o avesso do meu tecido. Risquei, não desenhou nada, tá vendo? Ó, que não pegou nada, eu vou fazer em um lugar diferente, ó. Não pegou nada, tá vendo? Esse lado aqui vai ficar em contato com o ferro. Então, por exemplo, como ele é bem lisinho e ele é meio translúcido, né? Transparente, a gente consegue pegar o nosso risco e simplesmente, ó, riscar o que a gente precisa, ó. Tá vendo que facilidade? Não preciso passar com carbono nem nada. Põe o risco embaixo, ó, e facilita. Risquei, cortei. O que eu vou fazer? Vou aplicar isso no nosso tecido. Então, por exemplo, ó, lado que tá riscado, vou colocar no avesso do meu tecido, certo? Certo. Coloquei no avesso do meu tecido, vou pegar um ferro na temperatura algodão, esse aqui já tá bem quentinho, ó, deixa eu só soltar ele aqui. Tá bem quente, a gente vai colocar ele na temperatura algodão seco, né? Então, ou seja, não é a vapor. Vou contar 3 segundinhos. 1, 2, 3. De novo, ó. 1, 2, 3. Porque como o ferro é pequenininho, ele não cobre toda a área, né? Então, eu precisei fazer desse jeito, ó. Certo? Vou esperar esfriar, porque tá bem quente. Esfriou, a gente vai tirar essa película protetora branquinha, certo? Então, agora ele tá bem quente, ó, mas já grudou, tá vendo? Só que tá quente. Se eu for trabalhar com ele agora quente, é capaz de sair um pouco da cola no papel. Então, a gente espera esfriar. Esfriou, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tirei o papel, ó. Ele ficou todo brilhante, ó. Por quê? Porque o termocolante já colou aqui. Aí, o que a gente faz agora? Próximo passo, a gente vai aplicar ele no tecido que a gente quer. Então, por exemplo, ali no meu exemplo, eu coloquei essa parte com termocolante aqui nesse ovinho amarelo. Vou colocar o ovinho onde eu quero, ó. Ou seja, parte brilhante em contato com o tecido. E aí, a gente vem com o ferro e agora eu vou contar 25 segundos com ele aqui em cima. E o que é legal desse termocolante? Que ele é definitivo mesmo. Então, como eu falei, na nossa peça eu fiz incluindo o barrado. Então, além de fazer todo o trabalho na peça mesmo, eu fiz todo o barrado com ele. Já que você falou desse termocolante, quando você conta até 20 aí, gente, é um termocolante maravilhoso, são várias fitas, tem muitos produtos de qualidade nessa parceira linda que é a Tech Label. Não conhece ainda? Já conhece, claro que sim. Os contatos estão aqui na tela, o site que é maravilhoso, tem muitos produtos que eu ficaria um tempão aqui falando e acompanhe também nas redes sociais. Esse termocolante tem que ter em casa. Até para fazer barra de calça, aquele que é uma fita, é maravilhoso. Exatamente. Do mesmo jeito que você do ensinou. Mesmo jeitinho, e dá pra fazer. E mesmo o tecido sendo grosso, como você falou, barra de calça, jeans, dá pra usar tranquilamente, Nossa, tá? é uma mão na roda, né? Isso, só seguindo essas regrinhas. 3 segundos pra passar o termocolante pro tecido. E depois 25 segundos pra passar aquele tecido no próprio outro tecido. Por exemplo, na barra de calça, o que a gente faria? Eu vou dar só um exemplo rapidinho. Colocou o termocolante aqui, ó.
aqui é uma barra de calça, vamos imaginar isso. Passei, certo? Certo. Aí eu apliquei esse termocolante aqui no nosso tecido, ok? Ok. Depois, concorda que o termocolante já vai estar aqui? Já. O que a gente vai fazer, ó, vai dobrar para fazer a barra e aí, ó, passo de novo os 25 segundos. Então, nessa etapa aqui, são 3 segundos, passou, colocou o termocolante no tecido, dobrou para fazer a barra e aí a gente deixa 25 segundos. Excelente, Certo? muito bom. Bem fácil. E aqui nesse pano, olha que bacana, aplicou nos ovinhos, fez um barrado também, já que a Verônica não costura. Por isso que a gente fala, você vai ganhar dinheiro de uma forma fácil, prática e bem prazerosa. Exato. Agora eu vou colocar aqui na nossa tábua, né? Como diz a Claudinha, a Verônica vem, ela tem que pintar alguma coisa. Opa! Então eu vou mostrar como é fácil a gente pintar mesmo com a aplicação e fica bem bonito o efeito, tá? Bom, como vocês viram aí no exemplo que a Claudinha mostrou, eu coloquei a aplicação também aqui no interior da orelhinha, ó, vou descer um pouquinho para vocês verem. Coloquei também aqui nos shortinhos e coloquei nos 3 ovinhos, para ficar bem bonito, além de todo o barrado que nós fizemos. Feito isso, coloquei as aplicações, aí a gente pinta. Então vamos imaginar que eu já coloquei aqui todas as aplicações. Vou pegar um pincel chato pra gente começar a pintar. Olha, vejam bem, eu tô esperando esfriar, então aqui, por exemplo, já esfriou. Depois de colocar aqui também, eu esperaria esfriar, tá? Mas por que você espera esfriar, Verônica? Só pra gente não ter qualquer outro trabalho de repente, descolar, porque a cola ainda tá quente, então ela fica um pouquinho amolecida, por isso que a gente espera esfriar, tá bom? Bom, vou pegar então aqui 2 cores que eu usei pra fazer o coelhinho, o preenchimento do coelhinho. Uma é o geada, o outro é o cinza neblina. Um pincelzinho chato, tá? E a gente vai fazer o preenchimento da orelhinha. O que é legal quando a gente tá usando termocolante? Se você estiver usando o termocolante e for aplicar depois da pintura, como por exemplo aqui, ó, eu pintei e vou aplicar depois. Eu não preciso me preocupar com o contorno. Por quê? Porque vem uma aplicação aqui depois e aí a aplicação cobre, tá? Agora, se vocês forem aplicar antes da pintura, aí sim vocês precisam se preocupar em não sujar o que você já aplicou. Ó, vou colocando a tinta. Também não vou me preocupar com esse contorno aqui, eu vou mostrar pra vocês depois o porquê. Lembrando, coloquei o termocolante antes, o meu tecido com termocolante antes da pintura, vou me preocupar para não sujar o meu tecido. Coloquei depois, não preciso me preocupar com o risco aqui, eu posso até entrar um pouco. Porque às vezes quando a gente vai cortar, a gente pode comer um pedacinho do tecido, do risco que a gente fez, né? Então preenchi, ok. Agora, ó, vejam, eu preenchi essa parte também, porque se eu quisesse aplicar aqui, já estaria preenchido. Vou pegar um pouquinho de cinza, colocar aqui onde tem um pouquinho mais de sombra. Por que tem sombra aqui? Porque tem uma patinha em cima da outra. Quando a gente está trabalhando, assim, desenhos lúdicos, o que são desenhos lúdicos? É uma fantasia, né? O coelhinho vai ter essa carinha fofa? Até pode ser, mas de shortinhos é muito raro, né? Eu nunca vi. Também não. Então, isso é uma fantasia, né? Que mexe com o imaginário da gente. Então, quando a pintura é lúdica, a gente não usa a regra da sombra e luz como na pintura realista. A regra na sombra e luz na pintura lúdica tem alguma coisa em cima e incidiu sombra no que tá embaixo, tá? Preencheu, ok, a gente vai esperar secar um pouquinho para eu ensinar o efeito pelúcia. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como o termocolante já ficou. Ó, ele já tá totalmente aplicado, vejam que a minha unha é grande, certo? E mesmo assim, ó, tô puxando, ó qualidade, no mesmo lugar. né? Olha isso, gente. Ó, no mesmo lugar e não levanta, tá vendo? Por quê? Porque já secou. O que é legal? Que o termocolante, ele não vai influenciar na qualidade do seu tecido. Então, o que isso significa? Ele não deixou o tecido impermeável, eu consigo pintar em cima dele e é o que a gente vai fazer agora para dar mais sombra e luz. Excelente. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho aqui do tijolo, tá. E aí, ó, vou aplicar aqui e vou suavizar. Olha que legal. Como eu já dou outra carinha para esse ovo, tá vendo? Sim. Na verdade, eu fiz a mesma coisa no shortinhos. Então, quando eu apliquei os shortinhos, depois eu fui fazendo sombra e luz nele. Adorei, ficou bárbaro. Deu um efeito de queimado, ficou lindo. Isso, é só a gente esperar esfriar. Só isso. Esperou esfriar, ó, ficou perfeito. Não precisa casear nem nada. Vou pegar um pouquinho do branco, colocar aqui. De novo, como é fantasia, não vou me preocupar tanto em deixar aquele efeito realista, né? Que vocês estão tão acostumados com a minha pintura. Então, a gente vai deixar mais um lado fantasia mesmo. Ó. Gente, esses termocolantes da Tech Label estão à venda também na vitrine, viu? Tanta gente que pergunta, vocês podem comprar pelo 0800, pelo WhatsApp, pelo aplicativo da vitrine,
ou pela loja virtual. Só colocar Tech Label que vai sair todos os produtos que vocês encontram na nossa vitrine do artesanato. Recado dado, porque ele é bom demais. Ele é muito bom, ele facilita muito, né? Sim. É como eu falei, eu que não costuro nada, pra mim na costura ficou incrível. E parece mesmo um efeito de costura, assim, né? Nossa. Porque como ele é definitivo, ele não sai, então você não precisa fazer mais nada. Tecnologia mesmo, É só né? o ferro mesmo, gente. E o termocolante. E a criatividade, E né, a Vi? criatividade, isso aí. Ó, agora a gente vai fazer o efeito pelucinha, tá? Que é aquele efeito assim mais fofinho que eu dei em alguns aspectos do nosso coelho. Só lembrando, tá, gente? Vai replicar a mesma coisa que eu fiz nesse, vocês vão replicar nos outros ovinhos. A mesma coisa vai replicar aqui. A mesma coisa vai replicar no interior das orelhinhas, tá? E o efeito pelucinha também é no corpo todo. Então, o corpo todo a gente preenche com geada e com o cinza neblina. E depois vem com o branco fazendo o efeito que eu vou ensinar agora. Pega um pituá assim, ó. Tá vendo? Abre ele um pouquinho só, assim. Não se preocupa que depois ele volta ao normal. É só pra gente fazer o efeito mesmo. Porque o certo seria a gente usar um pincel que a gente chama de pata de vaca. Mas esse pincel é muito difícil de achar. Então, por isso que eu tô recomendando que usem mesmo esse pituá, ó, que a vitrine tem, tá vendo? Que tem o mesmo efeito, tá? O que a gente vai fazer? Vai pegar a tinta assim, ó, na metade do pincel, tá vendo, ó? Só na metade do pincel, num ladinho dele assim. Vou tirar um pouquinho só do excesso assim, ó, pra deixar mais dentro de outras cerdas. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai bater aqui, fazendo isso aqui, ó, batidinha, como se fosse um efeito nuvenzinha, ó. Quanto mais esgarçado o seu pincel tiver, mais efeito pelúcia você consegue dar, tá? Então, quanto mais aberto ele tiver, mais efeito pelúcia você consegue dar. Sabe o que você pode fazer? Compra pincel novo no vitrine e aproveita aquele pincel velho e deixa só pra isso. Boa! Viu? Gostei, muito bem. Porque ele, quanto mais abertinho, ó, mais efeito nuvenzinho ele dá, tá vendo? Ó que gracinha. Isso pra formar pelagem de uma forma geral, pra deixar, Vi? tipo pelúcia, sabe aqueles bonequinhos de pelúcia que a gente tem, que a gente tinha? É assim, ó, tá vendo? Você vai deixando um efeito nuvenzinho, ó. Claro, olha que legal, se eu já tiver aplicado aqui com os termocolantes, a gente consegue fazer esse efeito em cima do termocolante também. Então, por exemplo, eu quero fazer essa barriga aqui mais peludinha, posso fazer em cima do termocolante. Já quero fazer a parte da orelha, faz em cima do termocolante, fica bem legal e dá aquele efeito de profundidade, tá? Então, ó, dica especial da Verônica, vamos lá. Pintei ele todo a primeira base, certo? Depois que eu pintei ele inteiro a primeira base, aí eu vou aplicar os termocolantes, certo? Certo. Depois eu vou esperar esfriar, eu ia falar secar de novo. Vou esperar esfriar. Esfriou, aí eu faço efeito pelúcia. Entendi. Tá? Então, tudo nessa ordem. Tudo nessa ordem. Tá. Que daí fica mais bonito ainda e você consegue aquele efeito de profundidade. Sim, Tá cê bom? falou, tá falado. Ah, então tá bom. Bom, gente, então é isso, ó. Dando essas batidinhas, a gente vai fazendo todo o efeito. O olho dele, que as pessoas costumam perguntar muito do rostinho, é muito básico mesmo. O que eu fiz? De novo, preenchi com geada e com cinza. Depois eu vim fazendo branquinho, né? Que é o nosso efeito pelúcia. E os olhinhos são só pretinhos, então não tem nada de muito especial, entendeu? É bem básico mesmo o trabalho todo. Olha ele aqui pronto, que coisa linda. Tá vendo? Você separou, então, hoje os elementos ou os aspectos que você achou mais importantes, o termocolante e fazer essa pelúcia e dicas outras valiosas. Olha que coisa linda! Não ficou? E olha o barrado que eu falei pra você, tá vendo, ó? Ó. E o mesmo tecido, o que é interessante é que você faz o seu próprio viés. Então, o mesmo tecido que eu usei no barrado, a gente usou pra fazer o viés do pano. Ai, deixa eu fazer Pode uma coisa, mostrar. que eu tenho que pegar tudo com as mãos. Tem que mostrar. Olha, esse shortinho ficou da hora, porque você usou um tecido e pintou por cima. Exato. Usei um tecido e pintei por Olha cima. que coisa mais querida, gente. Olha aqui a perfeição. Agora olha o viés que eu comentei, tá vendo? A gente usou, ó, o mesmo tecido que usou pro barrado, ó. Então você faz o seu próprio viés, tá vendo? Entendi. Nem sempre a gente encontra o viés da cor que a gente quer. Verdade. Olha aí, mas que danado, hein? Não é? E Claudinha, tá vendo esse barrado? Eu dei dicas de como fazer ele lá no Instagram do Vitrine. Que bárbaro. Fica lindo, né? Verônica, você, não sei, você, não, a gente fala pros homens, você é o cara, você é a mulher. Ai, meu Deus, coisa linda. Amores, vamos lembrar então que os termocolantes estão à venda na nossa vitrine do artesanato da Tech Label com preço pra lá de especial, viu? Como é que eu compro? Vai lá no 0800 380 2000, o zap que vai entrar agora. Fotografa o zap, que se eu falar você não vai decorar.
fotografa. Vai no aplicativo da Vitrine, é só você baixar no seu celular ou a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Mas vai no Zap agora, papapá, vai aparecer aí. A Cláudia acabou de falar desses termocolantes da Queleba, eu quero comprar é já. Recado dado? Recado dadíssimo. Não deixem de se inscreverem aqui no nosso canal Vitrine do Artesanato. Ativar as notificações, quase que eu fui indo embora. YouTube, Vitrine, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Obrigada a você por compartilhar todo o seu ensinamento, o seu conteúdo e a sua sabedoria hoje. Beijo cá e beijo aí.